Nós regressamos aqui ao estúdio para o comentário com o Ricardo Jorge Pinto, comentador RTP, que está connosco também a acompanhar a greve. Sim. E, mais concretamente, estas declarações políticas. António Costa está neste momento em Belém. Ouvimos Rui Rio esta tarde a aparecer pela primeira vez ao fim de 5 dias de greve. Que valor político desta declaração do PSD é que se pode retirar? Houve uma repetição daquilo que já tinha sido dito. Não houve aqui nada de novo relativamente aos tweets que Rui Rio já tinha colocado nas redes sociais. Mas há aqui uma dupla crítica. Uma que me parece justa, que diz respeito àquilo que foi a incapacidade do Governo para mediar este conflito. E quando Rui Rio diz que era difícil mediar quando o árbitro não estava a ser isento, eu penso que ele, olhando para os factos, tem alguma razão, porque nós vimos várias vezes declarações da Antram muito coincidentes com as declarações do Governo, e isso naturalmente dava depois um suporte à Antram para se conflituar com os sindicatos, às vezes até de forma desigual, como Rui Rio demonstrou. E depois há uma segunda parte da crítica que eu penso que Rui Rio, embora entenda neste clima pré-eleitoral, exagerou, que é considerar que o Governo montou um circo para retirar proveitos políticos. A verdade é que não tivesse António Costa tido o cuidado que teve de preparar um plano de contingência para esta greve, e estaria agora certamente a ser acusado pelo PSD de ter deixado os portugueses sem gasóleo e gasolina nos seus carros, com o caos instalado e sem se saber exatamente o que é que se deveria fazer. E eu acho que desse ponto de vista o Governo atuou bem na precaução das medidas. Agora, enquanto mediador, claramente o Governo falhou e está agora a pagar o preço caro desse falhanço inicial destas negociações. Ricardo, Rui Rio, nesta altura, ao vir falar publicamente, corrige algumas das críticas que lhe foram apontadas, no fundo, dos timings mais certos para vir falar oportunamente sobre esta greve? Eu penso que ele apareceu exatamente por causa dessas críticas. Caso contrário, ele teria ficado no recato das próprias redes sociais, que de resto já tinha utilizado. Agora, ele sentiu-se de alguma forma pressionado para dar a cara e vir, no fundo, repetir aquilo que já tinha dito várias vezes e muito recentemente através da rede social Twitter. E David Justino, que falou há 2 dias. E David Justino, que falou. Portanto, não houve aqui nenhuma novidade. A verdade é que ele sente essa pressão dentro do próprio partido e sentiu-se aqui obrigado a vir deixar esse recado. O recado do tal circo político que o Governo montou e o recado também relativamente àquilo que foi a ação mediadora do Governo. Mas introduziu depois um outro elemento que me parece assim também muito importante. Dizer que, olhando para as reivindicações destes motoristas, alguma coisa tem que ser feito. Ele citou até a Autoridade do Trabalho, que tem que olhar para motoristas que dizem estar a trabalhar 15, 17 horas, transportando veículos pesados com matérias perigosas, sem se acautelar, por exemplo, aquilo que é a sua capacidade para evitar algum risco. Rui Rio diz que veio colocar-se em exposição pública, esta greve veio fazer, que é mostrar quais são as condições de trabalho destas pessoas. Sim. Isso é de facto o outro lado. É o outro lado, mas é um lado que, se é verdade que o Governo deveria, se calhar, ter feito mais alguma coisa, também o PSD, enquanto principal partido da oposição, poderia ter feito. Ele mostrou-se ali muito surpreendido com esta situação. Ora, esta situação já tinha sido alertada desde abril. E porquê é que o principal partido da oposição porquê é que não fez nada? Porquê é que não pressionou o Governo a olhar, a Autoridade do Trabalho, a olhar para estas situações? É nestes aspectos que me parece que Rui Rio, enquanto líder da oposição, não está a ser suficientemente eficaz. E por isso talvez ele esteja a sofrer esta pressão dentro do seu próprio partido. E passa a mensagem, ao fazer a oposição de Rui Rio, quando vem comparar aquilo que o Governo fez em relação a esta greve de motoristas com aquilo que aconteceu em relação aos professores. Eu penso que é também uma comparação exagerada e despropositada. São circunstâncias muito, muito diferentes. Relativamente aos professores, claramente foi o Governo que tomou a iniciativa de preparar... Uma gestão mais política, uma talvez. Gestão claramente política. Desta vez eu penso que aquilo que o Governo fez, e que o PSD acusa de ser o tal circo político, foi acautelar a situação dos portugueses, que estando em férias, que precisando de trabalhar, que nos serviços que têm que acorrer precisam de ter combustível, e o Governo fez, quanto a mim bem, um plano que acautelou tudo isso. E, portanto, essa comparação não me parece aí muito razoável. Introduziu depois um outro aspecto também interessante, quer dizer, respondendo a uma pergunta, que este não é o momento ideal também para se falar da questão da lei da greve. Ele tem toda a razão. Discutir agora a lei da greve a partir destes dados seria pouco sensato, porque
porque tudo seria feito com um caráter muito eleitoralista. Agora, há um aspecto em que me parece que o Rui Rio não tem razão. É que este era, se calhar, então, o momento para os vários partidos que vão a eleições dizerem de forma clara, antes de os eleitores irem a votos, o que é que pensam sobre esta lei da greve e que alterações é que eventualmente querem sugerir para depois das próximas eleições. Que há leituras diferentes e que há divergências para que não aconteça uma coisa que acontece sistematicamente, que é, durante o período eleitoral não se fala destas matérias, entretanto há um governo que toma posse e quando toma posse começa a legislar de forma que, sem ter em conta aquela que foi a posição dos eleitores. E, portanto, se calhar até por causa deste caso, e Rui Rio disse, o António Costa também já o disse, isto está a demonstrar que se calhar a lei da greve precisa de ser atualizada. É uma lei da greve que tem já várias dezenas de anos e a verdade é que o mundo mudou muito. Os sindicatos, vemos agora sindicatos que não pertencem sequer às grandes organizações sindicais. Ricardo Jorge Pinto, também ouviste com atenção e um primeiro-ministro satisfeito e com uma forma pacífica como decorreu toda esta semana de greve e deixam não indícios, António Costa, logo no início, com tantos agradecimentos, etc., que a situação está praticamente resolvida. Sim, Marcelo Rebelo de Sousa diz que António Costa é um otimista irritante, não é? Pode ser esse otimismo que estava agora aqui. Agora, claramente, o Primeiro-Ministro veio aqui colocar-se nessa posição de, por um lado, de resposta até ao líder da oposição, dizer fez o que era necessário, acautelou aquilo que eram os direitos dos portugueses e depois colocar muita esperança naquilo que era o desenlace deste conflito, dizendo até que este era o timing certo. Vem uma outra quinzena, claramente com outros requisitos e era bom que esta greve terminasse. Agora, como ele próprio aqui também explicou e como nós também percebemos, há aqui ainda um potencial de risco muito grande, porque a verdade é que este sindicato dos motoristas de matérias perigosas é imprevisível nas suas posições, o que de alguma maneira ajuda a sustentar a posição de António Costa contra Rui Rio, isto é, dizer que o governo montou aqui um circo, era montar um circo em cima de um barril de gasolina, porque na verdade isto a qualquer momento pode causar muitos problemas, muitos danos àquilo que é o prestígio do governo. E portanto acho que dificilmente houve aqui uma encenação, ou havia aqui o potencial de uma encenação política. António Costa veio aqui exatamente repetir essa ideia. E sublinhar também que o país não parou ao longo destes 5 dias de greve. Ricardo Jorge Pinto, obrigada pela tua análise.